Pontualidade britânica, 8 horas. Vamos preparar tudo aqui, esperar o pessoal chegar para nossa live. Em Brasília, 8 horas em ponto. Aí, pessoal chegando, boa noite a todos, pessoal que está entrando agora. São 8 horas e vamos dar início à nossa live de hoje, Reconexão, conversando a gente se entende. Vou chamar aqui já a minha parceira de live, Andréa da Rocha, vou convidar ela aqui. Parará. Deve estar chegando aí. E vocês vão chegando para esse dedinho de prosa, como diz o mineiro. Para esse bate-papo, André, chegou a Andréia. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda à nossa sala. Não está ouvindo? Não. Está ouvindo não, André? Agora tá. Agora melhorou. Muito bem. Vamos ajustar a câmera aqui para a gente ficar bonito. A gente já vai se entendendo desde o início, né? Exatamente, é ao vivo, né? Deixa eu só ajeitar aqui para eu ficar bonito, porque você não tem esse problema, mas eu tenho que me organizar aqui. Tá bem. Tudo bem, André? Elogios, hein? Ó, o pessoal tá chegando aí já. Eu abri a live 8 horas em ponto, porque eu sou gaúcho, pontualíssimo. E eu sei que você também gosta de pontualidade, então... Nossa primeira live, né, Andréia? Pois é, a primeira de uma sequência, né? Eu tô ansioso, não sei você, mas estou aqui, como se fosse uma estreia para mim. Eu também. Muito bom. Então, vamos ver, o pessoal tá chegando aqui, eu tô acompanhando aqui, ó. Também vou ter que começar a me desenvolver aqui, Andréia, com essa função de live, porque eu tenho que entender a chegada das pessoas. Tem um roteirinho aqui na minha frente que eu vou ficar pescando de vez em quando, então se eu baixar o olhar é porque eu tô olhando aqui. Você sabe como é que eu sou, né? Eu sou dedicado, faço pesquisa e faço roteiro. Na vida a gente improvisa, né, André? Mas é bom ter um roteiro. Porque caso a gente se perca no caminho... Eu penso assim, a gente pode ter a flexibilidade de se adaptar ao que a vida traz. Mas tendo já um planejamento, fica mais fácil, né? Vamos falar de tudo isso, porque de planejamento você entende muito, entende tudo. Mas vamos lá. O pessoal está chegando, eu acho bacana a gente também privilegiar as pessoas que estão chegando aí pontualmente às 8 horas, porque a gente tem muito assunto hoje, hein? É a primeira live, mas assim, a gente está com um repertório de temas e de assuntos, a gente tem tanta pergunta, você nem imagina. As pessoas antecipadamente já mandaram perguntas para a gente. Eu sei que o pessoal está entrando aqui, a Denise, por exemplo, está perguntando, é sobre o que a live? Bom, Denise, agora você vai ter que ficar aí para ouvir tudo, né? Para você saber sobre o que é que a gente vai falar. A gente vai falar sobre muita coisa, que se eu tentar explicar agora, eu vou ficar aqui, acho que 1 hora só explicando sobre o que é a live. O mais importante do que o próprio tema em si é a gente aproveitar esse momento juntos, né? Encontrando outras pessoas, pessoas nos conhecendo, ou pessoas que já nos conhecem. O importante é o momento de estarmos juntos e essa troca, que eu sempre digo, a experiência sempre é muito válida, né? Isso aqui, mas esse espaço aqui, André, ele é a realização de um desejo nosso, né? É bem especial, assim, a gente conversa muito, né? A gente, nesse tempo que esses anos que a gente se conhece, a gente sempre conversa muito, né? E aí a gente chegou à conclusão de que a gente precisava também chamar mais gente para essa roda, né? Conversar com as pessoas também, não ficar só... Conversar coletivamente, né? Exato. Compartilhar os nossos pensamentos, sentimentos, também ouvir outras pessoas. Exatamente. Afinal de contas, conversando, a gente se entende. Bom, gente, a proposta dessa live aqui é um bate-papo descontraído mesmo, não são dois especialistas tentando resolver os problemas do mundo de jeito nenhum, né? Mas são duas pessoas muito implicadas, muito comprometidas com as questões do seu tempo, convidando, né, amigos, curiosos, parceiros, seguidores, fãs, para discutir com a gente, né? Porque eu acho que a grande busca, a nossa busca é tentar
encontrar esse equilíbrio, né, entre a saúde física e a saúde mental, tentar se manter nesse equilíbrio, nesse mundo que nos demanda tanto, né? Eu não vou antecipar, não vou ficar dando spoiler aqui, porque a gente vai seguir o roteiro, tá, Andréia? Mas eu estou aqui já antecipando para as pessoas qual é o propósito e como a gente vai conduzir a dinâmica aqui dessa nossa conversa, né? Eu acho que a gente tem que já sempre partir do princípio de que a gente tem que se entender corpo no mundo em processo de transformação constante, né? Eu tenho uma frase que é bem batida, eu não sei exatamente, você pode me ajudar, mas ela é de quem é exatamente, mas ela diz que o mesmo homem nunca toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque da segunda vez que ele for tomar banho nesse rio, ele não será mais o mesmo homem, porque o rio já não é mais o mesmo. E eu acho isso bem definidor assim, do que é essa ideia de estarmos constantemente nos transformando, né? Também da ideia de valorizar o hoje, o agora, o momento, essa experiência. Porque ela Exato. nunca mais vai ser igual. Efêmera, né? Hoje é o momento mais importante que a gente tem, é o agora. Né? Que lindo. Você e suas palavras maravilhosas. Ó, para que o propósito dessa live aqui aconteça, esse que eu falei do bate-papo, é muito importante a participação, né, de quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui, mandando perguntas, sugestões, falando das suas experiências, até propondo coisas para a gente, nos instigando, porque senão eu e a André, a gente tem muito assunto, sempre teve e sempre terá, né? Mas a gente quer bater papo com você que está aí, né, nos assistindo agora. Fale um pouco da sua experiência, né, sobre as coisas que a gente vai tratar aqui. Cada live tem um tema específico. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre qual é o tema dessa live de hoje, né? O nome da live, respondendo aqui a pergunta da Denise, é Reconexão, Conversando, a gente se entende. A gente vai explicar um pouquinho também sobre esse conceito aí do nome da live, né? Mas vamos lá, vamos começar isso, Andréia? Vamos embora? Vamos. Então vamos lá. Para comandar esse bate-bola aqui, vai estar eu e a Andréia. A Andréia vai se apresentar, mas eu vou me apresentar aqui rapidinho, porque eu vou largar a bola para a Andréia. Eu sou Marcelo Aquino, para quem não me conhece, eu sou ator, sou diretor, sou autor. Eu sou um homem das artes cênicas, desde sempre, né? Eu não consigo dissociar a minha vida, a minha história do palco, das câmeras, do universo das artes cênicas. Eu comecei muito cedo. E durante um tempo eu comecei a me interessar pela preparação corporal. Comecei a me interessar por esse... Na verdade, eu sempre me interessei pelo corpo como essa fronteira tensa que está em constante negociação entre o universo interno e o universo externo. Isso sempre foi uma questão para mim. O corpo começa esse campo de batalhas, né? Essa zona de enfrentamento, né, com o mundo e de tensão do mundo constante, né? E como diretor, então, eu comecei a me interessar pelo corpo como um suporte, um veículo para eu desenvolver, né, o que eu penso sobre o mundo, para eu poder colocar as minhas ideias em relação ao mundo, porque eu entendo. É importante também falar sobre o meu trabalho, que eu não separo vida e arte. Para mim, está completamente imbricado o fato de desistir e ser artista. E eu trabalho também há muito tempo com um conceito que é de um... Talvez eu não entre nesse mérito do conceito do Merleau-Ponty, que é um filósofo, e que ele determina que nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Esse é um conceito, para mim, que já acho que quando eu li o Merleau-Ponty, eu devia ter uns 14 anos. E tem aquelas coisas que você lê uma época da sua vida que você não entende ainda, né? Mas aquilo faz algum sentido para você, aquilo te mobiliza de alguma forma. E isso fez muito sentido para mim na época, porque eu comecei... É como se tivesse acontecido... É como se tivesse caído um raio na minha cabeça, sabe? Tipo, eu pensei, caramba... Eu não tenho um corpo. Como assim? Eu sou um corpo, né? A minha caminhada artística é em busca desse entendimento, de ser corpo no mundo. Então, se eu falar aqui daqui a pouco com vocês,
Em vez de eu dizer meu corpo, eu falar eu corpo, vocês não achem estranho. É porque é exatamente como eu penso, né? E esse conceito do Merleau-Ponty, ele mudou completamente a minha percepção de mundo como pessoa da vida ordinária e como artista. Porque aí eu me vi absolutamente conectado, absolutamente fazendo parte e não observando o mundo, não sendo alguma coisa que observa ou que olha para o mundo. Bom, dito isso, eu quero chamar agora a minha parceira, minha amiga querida, Andréa da Rocha, que eu conheço há tanto tempo já. É importante também, antes para chamar a Andréa, dizer, eu nunca disse isso para ela, vou dizer agora, tarará, que quando eu fui conhecer a Andréa, ela foi me apresentada como uma produtora de cinema, não uma produtora de cinema, a melhor produtora de cinema do Brasil e, quiçá, do mundo, porque trabalha na Europa, vive na Europa, está sempre nesse trânsito aqui, né, André? Mas, e realmente, foi um grande encontro artístico, né? A gente tem essa caminhada artística desde que a gente se conheceu juntos, aí, cheio de projetos, cheio de coisas. Mas eu encontrei uma pessoa maravilhosa, encontrei uma coach. Eu não pago o salário de coach para a Andréa, mas ela tem sido minha coach esses anos todos. Porque a Andréa tem me ajudado a me entender corpo nesse mundo também. Tem me ajudado muito, Andréa, a entender o meu lugar como artista no mundo. E eu estou muito feliz e me sentindo muito privilegiado de estar com você aqui nesse espaço, porque cada vez que eu converso com você, eu saio melhor, eu saio, sabe, com um entendimento melhor, porque você tem esse poder. Vocês vão ver isso agora. De nos fazer, no sentido positivo, não no sentido da positividade tóxica, que a gente vai falar um pouco também aqui, mas no sentido de que você faz, de certa forma, me fez encontrar um eixo, né? E me olhar, me ver, me enxergar, né? E sobre esse aspecto também me reconhecer o meu lugar nesse universo, né? Então, eu vou chamar você para se apresentar, começar a falar, e já vou largar uma granada na sua mão, tá? Que é a seguinte: eu quero que você se apresente e já comece falando aqui com as pessoas sobre o nome da nossa live, que é Reconexão, tá? Então, já vou deixar isso para você. Porque quando a gente escolheu esse nome, a gente colocou esse prefixo re antes da palavra conexão, né? E, então, quando a gente faz essa provocação, a gente já diz que temos que nos reconectar. Mas reconectar ao que exatamente? Do que nós nos desconectamos e agora precisamos nos conectar de novo, né? Então, é bem provocativo esse nome. Eu deixo a bola com você, Andréa. Obrigada pelas palavras. Você é sempre tão incrível. Bom, primeiro eu quero falar sobre o que você me disse, né? A gente teve uma conexão, né? Desde que nos conhecemos, e acho que essa live está surgindo justamente disso, dessa profundidade de relacionamento que existiu. Você tão conhecedor sobre o corpo e eu buscando sempre conhecer muito sobre a mente, inteligência emocional, e da nossa relação como amigos, como profissionais, vimos que era importante juntar e trazer um tema que é tão importante sobre reconectar. Mas me apresentando, né, apresentando o que eu faço como você pediu, eu sou produtora de cinema e como produtora eu sempre procurei, foi o motivo pelo qual me inspirei em ser produtora, né? Eu faço projetos sociais há 32 anos e eu vi no cinema um instrumento de potencializar uma mensagem, ceder o olhar para alguém que não tem voz, ser a voz de alguém, trazer reflexões, trazer evolução. Então, o que mais me encantou no cinema foi a questão de potencializar o alcance, de dizer algo que pudesse fazer diferença, começar em nós, né? E alcançar alguém que possa assistir aquilo. Como empresária, sempre buscando uma liderança muito humanizada, sempre buscando me colocar no lugar de quem está lidando comigo, respeitando a individualidade de cada um e buscando
como sempre, coisas inovadoras, desafiadoras, porque esse é o meu lugar, assim, eu sempre me coloco fora da zona de conforto. Dificilmente eu vou estar fazendo algo que eu domino, que eu conheço muito, porque quando eu já conheço sobre algo, eu quero me colocar no lugar de me descobrir, me testar, ir além. E isso é muito interessante. Agora, o que mais me aproxima realmente, o que me traz mais dentro do meu propósito, da minha essência, é a mentoria, porque na mentoria, no coach, eu me disponibilizo para potencializar pessoas, para desbloquear pessoas, para que eu seja um caminho, uma porta-voz para auxiliar nessa conexão com elas mesmas e no encontro delas nesse mundo do seu propósito. E com tudo isso, eu venho desenvolvendo projetos em áreas completamente diversas, mas com um propósito principal, que é o que me resume muito, sabe? Sempre trabalhando com muito amor e muito focada na evolução, a começar em mim, buscando sempre me analisar de forma que eu possa, não de uma forma negativa me cobrando, mas me permitindo me descobrir e me aproximar mais de mim mesma. Então, por esse motivo, em tantas conversas que já tivemos, que são todas sempre tão incríveis, é uma troca sempre tão gratificante, nós pensamos, por que não compartilhar um pouco desse nosso bate-papo e da nossa conversa, que de repente de uma forma tão descontraída pode ajudar alguém que tenha uma dúvida que nós já tivemos e que de alguma maneira encontramos um caminho para superar aquilo, ou até mesmo receber algo de alguém que vai estar aqui conosco e compartilhar em perguntas ou comentários. Mas reconectar é importante nesse momento, né? Por que a reconexão? Porque um dia nós fomos conectados. Fomos conectados conosco, com a natureza, com a espiritualidade, com a nossa essência. Mas na correria do dia a dia, nas influências externas que nos rodeiam desde que nascemos, desde o ventre da mãe, que já estamos sendo influenciados pelo que ouvimos, pelo ambiente. E todas essas interferências externas acabam, às vezes, nos distanciando da nossa identidade, da nossa essência, do nosso propósito. A correria, o desafio e tantas coisas que a vida vai propondo, a tecnologia, o desenvolvimento de tantas coisas, a cobrança de tantas coisas, vai nos afastando de nós mesmos, vamos ficando com menos tempo para estarmos conosco, menos tempo com a natureza, que nos liga a uma profundidade de entendimento, de descoberta, tão gratificante, é sempre tão extraordinário estar na natureza e se conectar com a nossa individualidade, respeitando nosso silêncio e aquela troca tão profunda. É que a gente está começando hoje essa sessão de lives com o tema de reconectar, com o desafio, começar em nós. E compartilhar essa experiência com todos que estiverem nos assistindo agora ou que assistam depois que estiver gravado, com o desafio de nos propor essa experiência de reconectar conosco, com a natureza, com a espiritualidade, com o outro e com tantas coisas que estão à nossa volta, que são importantes, mas sem sofrer influências negativas da pressão, da ansiedade, da angústia, do medo, da dor, que tem trazido um sufocamento hoje na sociedade, onde tem trazido doenças. E o nosso objetivo é falar de vida, de alegria, de coisas incríveis que a gente pode escolher viver mesmo em meio ao caos externo. Bom, caramba, ufa. Você já apontou aqui na sua fala muitos temas assim que a gente vai abordar aqui. Não digo infelizmente, felizmente, né? Essa questão toda do cansaço, da depressão, da doença, de todo esse peso, né? Como consequência, né? De todo esse peso, de toda essa demanda que a gente recebe, né?
Deus abençoe. Ó, tá entrando um monte de gente mandando beijos. Que Deus abençoe. Uma boa live para vocês. Um monte de comentários bacanas aqui. Mas vamos lá. Cada live também a gente vai ter um tema, a gente vai trazer um assunto, vai ter que tratar de questões cabeludas, né, André? Vamos ter que mexer na ferida, cutucar um pouquinho para a gente poder entender isso tudo, né? O objetivo, como você disse, é encontrar essa leveza, encontrar essa alegria, encontrar essa vontade, né, de estar no mundo, conectado com o mundo, com a natureza. Acho bonito quando você falou da espiritualidade, né? Porque geralmente se fala em Deus, né? E você transforma essa questão, né, na espiritualidade, que é uma coisa muito maior, né? Porque Deus é essa coisa que você dá nome, o nome que você quiser, né? Mas a espiritualidade é algo que é muito mais potente. Eu quero falar sobre isso, então não vou dar spoiler sobre isso agora também. Mas eu quero trazer aqui, André, para a gente começar a nossa discussão sobre... nosso bate-papo sobre essas questões que você foi apontando aí, que são as mazelas, o resultado, na verdade, de tudo que a gente sofre, toda essa pressão que a gente vem sofrendo, né? Para essa live, fui atrás... Você me conhece bem, sabe que eu sou obstinado da pesquisa, o louquinho da pesquisa, né? Eu vou pesquisar, eu quero entender essa coisa. Você também, nós somos da mesma enfermaria. A gente quer destrinchar isso, né? E aí, eu há muito tempo venho... Eu fiz uma formação em História lá no Rio Grande do Sul, né? Então, eu sempre me interessei muito na Faculdade de História por entender estruturas sociais, modelos de sociedade, né? Que sociedade é essa que a gente vive hoje aqui no século XXI, né? Como se dá essa passagem de um modelo de sociedade para outro, né? Parece muito... sei lá, muito absurdo pensar tudo isso, né? Parece que é descolado do que a gente fala, mas não é. Porque o que a gente está, na verdade, falando aqui é resultado de um modelo de sociedade, né? De um modelo, de uma estrutura que a gente criou. Quer dizer, tudo isso que está aqui em volta da gente são coisas que a gente mesmo criou para a gente. Quer dizer, a gente criou esse modo de vida que a gente está vendo insustentável, né? O planeta não aguenta mais para manter esse modelo que a gente está criando, que a gente criou. Precisaria de uns 3 ou 4 planetas Terras, mas a gente só tem um, né? Então, o planeta mesmo já está nos dizendo, né? Já está nos avisando que a coisa chegou num ponto que está insustentável, né? Não dá mais. Mas isso tudo é resultado desse modelo, né? Desse modelo, dessa estrutura social. Eu andei buscando, eu tenho ouvido falar muito da sociedade do desempenho, né? É um assunto que os filósofos, os estudiosos, os sociólogos, tá todo mundo debruçado sobre esse assunto, os psiquiatras, os terapeutas, todo mundo tentando entender essa questão da tal da sociedade do desempenho, né? Eu tô lendo, tô assim, completamente tomado por esse filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han, acho que eu estou pronunciando bem o nome dele, é Byung-Chul Han. Ele é bem conhecido assim porque ele é considerado um pensador conectado com a atualidade. Assim, ele está pensando o nosso tempo, ele está falando da nossa sociedade. Porque quando a gente estuda, né, Deleuze, Foucault, vai estudar outras figuras, a gente está olhando para um outro modelo de sociedade que já passou. Já quando a gente está falando de sociedade do desempenho, a gente está falando de nós mesmos, né? Então, assim, quando você lê, eu acho que você deve ter lido ou está lendo um livro também que chama A Sociedade do Cansaço, que é um livro do Byung-Chul Han, esse sul-coreano. Ele escreveu esse livro se eu não me engano, em 2010, está aqui na minha cola, estou aqui. Em 2010, esse livro virou um objeto de estudo no mundo inteiro, né? Boa noite, onde tem Marcelo Aquino e André da Rocha tem coisa boa. Ribeiro, Carioca Rosa. Isso já levanta a nossa moral, já deixa a gente mais animado aqui, né? E esse livro, A Sociedade do Cansaço, na verdade, são muitos tapas na cara, André. Assim, ele é um livro composto por artigos, né? Onde ele vai... Então, você lê um artigo, respira, toma água, vai lá, lê outro, respira, toma água.
E é muito bacana porque ele vai descrevendo essa sociedade, esse modelo de sociedade, e você vai se identificando, você vai vendo, né? Ele está falando exatamente disso. Eu vou ter que dar uma olhada aqui na minha cola de vez em quando, porque é muita informação e esse cara é muito cabeçudo, assim. Então, eu anotei algumas coisas para a gente pensar, né? Ele é considerado um crítico cultural, né? Um filósofo que questiona os valores contemporâneos. Ele explora uma busca incessante por essa nossa busca incessante por produtividade, por desempenho, né? Isso virou uma loucura. Eu acho que é o grande causador de o caos que a gente vive hoje, né? A gente não precisa ir muito longe para saber, é só a gente parar para pensar e ver o peso que tudo isso tem, esse peso que essas cobranças todas exercem sobre a gente, né? Aqui também a gente vai trazer, André, uma discussão que é uma autocrítica, não sei como é que chama, no teatro a gente chama de metalinguagem, mas aqui que a gente vai estar questionando esse próprio veículo que a gente está agora, que são as redes sociais, né? Porque a gente sabe o quanto as redes sociais elas amplificam, elas né, dimensionam toda essa carga, né? Por quê? Porque ela nos faz estar constantemente comparando, né, a nossa vida com a vida do outro, porque a gente está vendo o outro, né? E a gente está vendo essas vidas passando aqui na nossa frente, né? Todas muito editadas, recortadas, cheias de filtro, né? Que nem sempre, quase nunca correspondem à realidade. E isso nos causa muita ansiedade, Isso só potencializa toda essa cobrança, né? Por sermos bons, sermos ricos, sermos bonitos, sermos melhores, né? Produzirmos mais. Então, o Byung-Chul Han está falando sobre o peso, sobre como lidar com isso. E é muito bacana, é muito bonito como ele também traz ele aponta alguns caminhos, né? Quando ele fala da pausa, da busca pela pausa, da reconexão com a natureza, né? De aterrar um pouco. Quando ele está falando disso, ele já está apontando caminhos para a gente. Então, na verdade, o nosso objetivo aqui, eu vou deixar a palavra com você, André, mas não é nem demonizar nada, nem querer voltar no tempo ou querer... Não, a gente tem que lidar com essa realidade, mas como a gente encontra equilíbrio para ter saúde, para estarmos sadios, para podermos enfrentar todas essas questões, todas essas demandas, né, de uma sociedade que também cultua, né, a felicidade, né, a positividade, né? Quer dizer, a gente não tem tempo mais nem para se deprimir, nem para ficar triste, né? E a gente sabe que são sentimentos ou são estados que às vezes até a gente precisa, né? Do tédio, do ócio, a gente precisa um pouco disso às vezes na vida, né? Estamos em evolução, né? É um processo. Eu vou deixar com você, Andréia, para você falar um pouquinho sobre essas questões que eu levantei aqui, que tem pano para manga aí, né? Mas como é que você pensa esse peso, né? Eu conversando com você, eu já vou dar um spoiler aqui, você me apontou uma coisa que eu achei bonita, eu quero que você desdobre isso, tá? Porque a gente sempre pensa que esse peso essa cobrança vem de fora. Mas você me apontou uma coisa bacana, que às vezes, ela está aqui, né? É eu me cobrando. Bora lá, André. Porque esse é o meu ponto de vista da vida, né? Assim, desde muito pequena, através da inteligência emocional, eu sempre vivi muito a autorresponsabilidade. Então, eu nunca fui uma pessoa de culpar o externo. Eu sou assim por conta da família, eu sou assim por causa do país, eu sou assim por causa do político, por causa disso, por causa daquilo. Eu nunca joguei no outro o resultado da minha vida. Então, os meus erros e as minhas conquistas, elas foram escolhidas por mim. Então, por isso, sempre eu tive muita cautela a cada escolha que eu vou fazer. E é importante a gente ter, início de tudo, sabe, a consciência da autorresponsabilidade e da importância das boas escolhas. A internet, ela pode trazer doenças, desequilíbrios emocionais, e tantas estatísticas e provas comprovam isso, inclusive desde as crianças que começaram a ter TDAH e tantas outras coisas por conta do acesso à internet, à tela
tão cedo, tão novinhas, sim, mas se você sabe fazer as escolhas com toda a ferramenta que você usa, isso pode ser bem benéfico. Então, a culpa não é da internet, a culpa é da maneira como você escolhe usar a internet. Como qualquer coisa na vida, né? Elas estão aí, elas podem trazer coisas ruins e coisas boas, é você quem tem que medir isso. Então, não é só a internet também que traz essa questão do desempenho, né? Às vezes os próprios pais podem, por uma questão de frustração por não ter vivido aquilo, quer projetar nos filhos aquilo que eles queriam ter feito e torna a vida daquela criança um peso. Você tem que fazer não sei quantos cursos e uma demanda, uma escola que tem uma demanda muito intensa, mais curso, mais isso, mais aquilo. Imagina aquela criança tão pequena que poderia estar vivendo em contato com a natureza, sendo criança, brincando, aproveitar o período que é mais curto da vida, que é a infância. Ela tem tantas responsabilidades quase de adultos. Então, existem tantas pressões em tantas áreas da sociedade que, na verdade, nós precisamos criar proteção em nós mesmos. Entender o limite. Qual é o meu limite? O que eu posso, o que dá? E quando eu compartilhei com você sobre essa questão da autorresponsabilidade e também do prejuízo que nasce em nós, né? Eu, por exemplo, nunca fui uma pessoa influenciada pelo que vem externamente de mim. Porque eu sempre fui conduzida por uma inteligência emocional. E quando você é conduzido pela inteligência emocional, você se concentra em você. Você não se compara, você não se julga, você olha para você o tempo todo internamente, você busca a evolução com você mesma. Então, não importa o que as pessoas ou a mídia vão dizer. Isso está dentro de você. Só que tem essa questão do limite também interno, porque você cobra de você mesmo, mas se o seu nível de cobrança for maior do que até o externo, você passa. Sim. Então, o importante é a gente estar buscando medir o equilíbrio disso constantemente, sabe? Que seja internamente ou externamente, que seja através das redes sociais, dos pais, dos amigos, né, da pessoa com quem você se relaciona, do trabalho. Pode existir cobranças diversas, inclusive de nós mesmos, e é por isso que é importante a gente observar a vida a cada dia. Ter consciência quando acorda, ok, hoje é o único dia que eu posso fazer algo por mim. O ontem já passou, não tenho como mudar, então não adianta eu ficar deprimido pensando no que passou. Não adianta eu ficar ansiosa olhando para o futuro, porque eu não sei nem como é que vai ser o amanhã, mas o hoje é o único lugar onde eu tenho toda a autonomia e o poder de fazer as melhores escolhas para mim. E o que eu estou escolhendo? O que eu estou fazendo comigo? Eu estou cedendo a pressões externas? Eu estou cedendo a pressão interna? Então, é uma coisa, um trabalho diário, sabe? De olhar para si, de se amar, de se respeitar. E por isso, a reconexão ela é tão importante. Porque quanto mais você se conhece, você vai se respeitar. E você vai impor limites para você e vai deixar claro externamente quais são esses limites. Olha, até aqui ok. Mais do que isso não dá para mim, porque vai ser tóxico, vai me fazer mal. E eu preciso bloquear isso. Ótimo. Então, é preciso se reconectar. Sim. Achei bonito que você falou, isso também desdobra a ideia da reconexão, se reconectar consigo mesmo, né? Se reconectar com a sua ancestralidade, com a sua história, com a sua verdade, com a sua ética, né? Se reconectar com essas questões. Você falou de uma coisa muito que não está no roteiro, mas que eu vou puxar, que eu acho bacana, quando você fala dessas crianças que já têm essa cobrança, né, tão grande, né? Eu sou muito otimista, sabe, André, com a nova geração. Eu vejo, eu como professor, eu estou em sala de aula desde cedo, né? Porque eu sempre fui professor e sempre serei, porque eu adoro ser professor.
Então eu observo muito eu venho observando essas mudanças de comportamento, né, nas últimas décadas, e eu ando muito otimista com essa nova geração mesmo, assim, porque eu acho que é uma geração, claro, que já nasce com esse peso, com essa lâmina pendurada na cabeça, mas é uma geração que já nasce, que já herda um mundo diferente, porque a gente teve que ter muito enfrentamento, muita luta, muita coisa, né? Então essa geração ela já vem com um chip diferente, eu acho. Eu vejo pelos meus sobrinhos e pelos meus alunos, né? Que já falam de uma forma menos preconceituosa, já falam de uma forma mais otimista, que já entendem essa ideia de que o modelo que a gente está vivendo não dá mais, que tem que cuidar da natureza, essas coisas, entendeu? Eu sou otimista nisso. Por outro lado, eu tenho observado isso nos cursos de teatro, principalmente, onde eu atuo, uma legião de crianças medicadas, sabe? Jovens medicados e que aumentou muito, assim, acho que a pandemia, a gente nem falou sobre isso, né? Porque é uma coisa que foi agora, né? Mas é tão dinâmica a coisa que a gente nem falou ainda da questão da pandemia. O quanto foi uma navalha também, né? Que cortou, que trouxe, nos deu um sacode, né? Para a gente pensar. Mas deixou para a gente como herança essa realidade, né? Eu tenho alunos que tomam ansiolítico, antidepressivo, estimulante, tomam remédio para estar acordado para poder estudar, aí tem dor de estômago, aí tem alergia. E eu entendo que isso é o resultado dessa loucura, dessa doideira que está o mundo, entendeu? Porque, bom, você não precisa, só você andar nas ruas da cidade, você vai andar 100 metros vai ter uma farmácia, cada 100 metros vai ter uma farmácia, né? Isso é, sim, sintomático, isso é, sim... A gente tem que olhar para isso e pensar, né? Que acabou de fechar um mercado aqui na minha rua e abriu uma farmácia no lugar. Eu tenho um amigo que ele faz uma brincadeira, inclusive, que ele diz que ele morre de medo de sair de casa e quando voltar tem uma farmácia na casa dele. Porque é absurdo, assim, né? Então, eu acho que isso... eu estou falando disso porque está na minha área, né? Pensar o corpo é essa coisa que reage, tá vivo, está reagindo. Quer dizer, eu também me coloco como vítima, pessoa que sofreu tudo isso na pele também, né? Quando eu fui investigar umas alergias recorrentes que eu tinha, eu fui ver, e aí uma médica dessas bacanas, conectadas com o mundo, disse: isso é ansiedade. Isso é pura ansiedade. Você tem que controlar. Você pode tomar um antialérgico, você pode viver tomando antialérgico, mas se você não buscar entender o porquê que você está tendo essa alergia, não é notar, você vai ter que tomar depois vai ter que tomar aí um remédio para o estômago, porque aí você vai estar desgastando o seu estômago, aí toma o omeprazol, aí toma não sei o quê. Chegou uma época, André, que eu estava nesse momento, em que eu estava tomando 2 ou 3 remédios, assim, um para combater o efeito do outro, entendeu? Então eu acho que a sorte que eu tive também, o momento em que eu tive uma iluminação, eu pensei, bom, eu preciso sair disso. Não é possível que uma pessoa que trabalhe com o corpo, né, ou que pense o mundo a partir disso, esteja fazendo isso com o próprio corpo, né? Porque a medicação, a gente sabe, ela é invasiva, qualquer coisa que você tome, ela vai, né? E a gente está esquecendo de atacar o que causa isso, né? A gente está indo direto, porque é mais fácil, porque a farmácia está ali, você vai lá e vai pegar o remédio, vai tomar para aliviar momentaneamente a sua questão. Ó, a gente está tendo aqui nessa live a presença luxuosa de uma grande atriz, que é a Estela Freitas, uma amiga maravilhosa, e ela está participando muito aqui. Ela acabou de falar que ela também acredita muito nessa nova geração. É isso, Estela. Eu acho, eu vou dar aula de teatro, eu saio tão feliz, eu saio tão animado, assim, porque, e às vezes até chocado um pouco, né? Porque eles já vêm com assuntos e com temáticas que na minha idade, quando eu tinha a idade deles, eu não era tabu, ou era preconceito, ou não se podia falar sobre isso porque não caía bem, entendeu? Então, eu acho que a gente está assim, Cela, voltando aí à sua questão, a gente tem que apostar nessa geração, mas pensar por esse viés aí, André. Eu queria que você desdobrasse um pouquinho isso que você falou, da responsabilidade dos pais, né? De pensar não só que o mundo vai deixar
para esses jovens, mas como vai deixar esses jovens nesse mundo, né? Vamos falar sobre duas coisas aí que você mencionou, que para mim são importantes, sobre a questão da positividade, né? Até sobre a questão que diz a cobrança do desempenho, essa positividade. Tem gente que critica, né, esse excesso de positividade, mas tudo na vida precisa ser ponderado. Então, se você me disser, André, você acha a positividade ruim? Não. Mas como você pratica a positividade é que é importante. Então, eu busco muito pela verdade. Eu acho que a gente precisa viver essa verdade, mas é a nossa verdade. Respeitar o nosso limite, a nossa realidade. E não viver uma positividade para o outro. Essa positividade ela tem que ser minha, para mim. Não é para dar uma satisfação para a comunidade, não é para dar uma satisfação para as redes sociais. Eu tenho que estar sempre linda, sempre sorridente. Não. Se eu não quiser estar, não estarei. É a minha vida e eu tenho direito. Agora, é muito importante entender uma coisa, porque eu, desde criança, como sempre venho desenvolvendo a inteligência emocional, buscando uma evolução e me colocando fora de uma zona de conforto constante, eu sempre fui muito grata. Eu tenho muita gratidão a tudo. As mesmas coisas mais pequenas que alguém pode fazer para mim, eu tenho uma gratidão muito grande. E eu entendi que a gratidão, ela traz uma positividade. Logo, mesmo nos meus momentos de caos mais profundos, que todo ser humano tem, eu também tenho, eu também choro, eu também tenho os meus momentos em que eu preciso me reconectar comigo mesma, me aprofundar em mim, mesmo nesses momentos de dores mais profundos, de conflitos e de realinhamento, eu tenho uma positividade dentro de mim. Porque eu tenho gratidão por viver aquele momento. André, você é maluca? Você agradece pelo seu caos, mas você é masoquista? Você gosta de sofrer? Não, não é isso. É que não tem evolução sem passar pelo processo. E quando você passa por um processo de reconexão, você vai encontrar coisas no seu passado, você vai encontrar coisas no seu dia a dia, relacionamentos e situações onde você é confrontado. Natural que você vai sentir dor. Mas por que eu não posso ser grata se eu sei que aquele processo vai me levar a um encontro maior comigo mesma? E que vai me livrar daquele momento de trauma ou de dor, de uma chave que ficou bloqueada e que está sendo desbloqueada. Então, existe a possibilidade, existe a escolha da positividade mesmo no caos. Você entende a diferença? Sim, sim. A questão é que os nossos jovens, as nossas crianças, porque começa desde criança o acesso tão intenso às redes sociais, eles estão sendo cobrados a uma realidade intensa de positividade, de eu preciso ser curtido, eu preciso ser compartilhado, eu preciso mostrar um padrão de alegria, disso, daquilo, eu preciso ter alguém, eu preciso ostentar. Então, isso é tóxico. Isso não é positividade. Isso é aparência, é superficialidade. Perfeito. Então, é importante a gente saber significar cada palavra. Claro. Então, a positividade, ela está sendo criticada, mas porque, na verdade, isso não é uma positividade. Não né? Depois a gente pode falar a um pouquinho. nomenclatura, né? Claro. A nomenclatura. Então, o que acontece? O importante é a gente sempre buscar se conectar consigo, encontrar quem você realmente é, o que você realmente gosta, o que realmente te faz feliz. E mesmo buscando viver isso, não quer dizer que em algum momento da vida você não vai viver algo tóxico e que você não vai ser refém de um processo desse e que você não vai sentir dor e que você acabe, de repente, procurando um médico, procurando uma medicação por vontade própria ou por um amigo. O importante é não se automedicar. O importante é não se precipitar. Falando um pouco dessa questão aí da pandemia, né?
Eu voltei ao Brasil há 4 anos, né, com uma missão de fundar uma produtora, e cheguei bem no momento que, na sequência, veio a pandemia. Eu faço projeto social há 32 anos. A coisa que mais importa na minha vida é o ser humano. E naquele momento eu tinha que me dividir entre ajudar pessoas e desenvolver um projeto com sucesso e dando resultado. Eu precisava ser uma super empresária, produtora, mas não esquecer o meu lado humanista. Então eu precisei subir comunidades para levar cesta básica. Eu atendia pessoas em estado de suicídio que me ligavam chorando, dizendo que iam tirar a vida. Então foi um processo muito intenso para mim, físico, emocional. Foi uma recarga muito grande. E para dar conta disso tudo, e para ter êxito nisso tudo, e não perder nenhuma pessoa, e ter excelentes lançamentos de filmes, né? Nesses 4 anos foram 4 longas lançados, né? Então, para ter êxito nisso tudo, eu paguei um preço muito alto com a minha vida. Eu paguei um preço alto. Então, eu tive consequência no corpo. Fiquei com a coluna rígida, era tensão física total. Vista em exames, então fiquei com um problema no ciático, já não conseguia andar. E alguns médicos me receitaram caminhos mais curtos, mas que não eram saudáveis. Você faz isso aqui pela primeira vez na vida. Eu tive o colesterol e a glicose acima do normal. E mesmo com dieta alcalina, e mesmo fazendo exercício, nada reduzia. Nada reduzia. Então, eu tive que olhar para mim, eu tive que concentrar energia em mim, eu tive que me amar, além do que eu já estava me amando, e buscar soluções. Então, comecei a correr, comecei a ser mais intensa nesse resultado. Não procurei medicação de farmácia, né? Procurei suplementos naturais, exercício físico bem intenso, procurei cuidar de mim, fazendo uma conexão maior com a natureza. Eu vi como aquilo me fazia bem. André, Ter tempo comigo e com a natureza. Ó, a gente tá com 45 minutos. Mas não, porque a gente tem aqui perguntas. E agora você deu um gancho aí para uma pergunta aqui que eu achei bem bacana, da Érica Rosa. Ela pergunta para nós, ela pergunta para mim e para você. Eu vou tentar responder bem rapidinho para a gente aproveitar esses 15 minutos para responder perguntas agora, tá? Porque o nosso roteiro aqui foi para o espaço, né? Tanta coisa que a gente tinha para falar, mas que eu acho que é isso, né? A gente vai dando espaço para o que está no momento. Viveu aqui agora, como você disse antes. Ela está perguntando o seguinte: Marcelo, expressão corporal é uma forma de se reconectar? E Andréia, uma aventura na natureza é uma forma de se reconectar? É porque você falou de natureza aí, né? Então eu vou falar rapidinho aqui, a minha resposta é a seguinte, Érica. Eu diferencio muito o que é a expressão corporal e o que é a consciência corporal. Eu trabalho muito com o conceito da minha mestra, Angel Viana, que é o conceito da consciência corporal, né? Então, o próprio nome consciência corporal já determina que você está consciente de você corpo, né? De ser corpo no mundo. Então, eu acho que quando você muda essa perspectiva, né, e pensa que expressão corporal é tudo, é o jeito que a gente está sentado, é o jeito como eu movo as mãos, é o jeito como eu bebo água, isso é expressão corporal. Mas consciência corporal é um estado de se pensar corpo no mundo. Que corpo eu sou no mundo, tá bom? Essa é a minha resposta. Aí, André, fica para você. Uma aventura na natureza é uma forma de conectar? Bom, Érica, obrigada pela pergunta. Exatamente, para mim, é a maneira mais intensa de se reconectar, é a natureza. E é uma maneira que é acessível a qualquer pessoa. Você não precisa pagar para estar na natureza. Você pode estar bem próximo, procurar coisas bem acessíveis. Eu realmente sempre uso desse artifício. E eu oriento que pelo menos uma vez na semana, se todo mundo pudesse, um dia na semana, ter um momento consigo mesmo na natureza,
vocês vão ver o quanto isso é como potencializa a cura, o bem-estar, a evolução, conseguir escutar a si mesmo, respostas para tudo aquilo que você vem perguntando, o quanto isso pode curar. Então, certamente, nós iríamos muito menos à farmácia se procurássemos mais a natureza. Ó, a Andréia, a nossa amiga Andréia Ribeiro aqui está dizendo que a conexão com os antepassados, com os ancestrais, é um processo de gratidão e libertação muito grande. Eu acredito profundamente nisso também. Não é uma pergunta, mas é uma... Andréia, sempre brilhante nas suas colocações, né? Traz essa questão da ancestralidade, né? Porque a gente esquece de olhar sobre quais ombros que a gente está apoiado, né? Ou todo esse povo que vem com a gente, né, no mundo, está com a gente aqui, né? Eu sou muito... Eu acredito, quando você falou em espiritualidade, André, fez muito sentido para mim, né? Porque tudo isso que a gente está falando aqui, na verdade, é uma forma da gente tentar equilibrar também essa linha, né, entre o imanente e o transcendente, né? A gente parar de pensar um pouco, se desconectar um pouco de todo esse materialismo, de toda essa loucura que essa sociedade do desempenho exige, né? De que você precisa ter o celular, o 15, o 20, você tem que ter o tênis da marca, você tem que ter o carro, você tem isso tudo é que vai causar esse mal-estar, né? Porque a gente... Ó, tem tanta coisa aqui. Eu andei lendo também sobre o mal-estar na sociedade, né? A gente, quando fala disso, o mal-estar na sociedade, a gente pensa logo no Freud, né? Que escreveu sobre o mal-estar na sociedade, na época dele, né? Mas hoje também a gente tem uma outra corrente aí de pensadores, tem que está falando sobre sociedade líquida, né? Que também que também é uma questão para a gente pensar, né? Todas essas conquistas que a gente teve, né? Toda essa liberdade que a gente tem e o que a gente faz com isso, né? Porque antes, quando a gente vivia na sociedade de controle, na sociedade de cobrança, a gente vivia com medo, né? Com medo, vivia sempre refém dessa coisa do pecado, do medo e tal. Na sociedade do desempenho, a gente tem muita liberdade, porque a gente tem essa questão da positividade, que tudo podemos se quisermos, né? Só que isso não é bem assim, né, André? Não é exatamente dessa forma, né? A gente precisa se pensar e pensar que nós não somos máquinas, nós somos uma coisa orgânica, viva, que demanda e que está se transformando. Quer dizer, eu até deixaria mais complexa a minha questão em dizer que eu já nem penso mais que eu sou um corpo, eu acho que eu estou sendo um corpo nesse momento. Fala aí, André, para a gente ir encaminhando para o final. Eu tinha até separado aqui 2 perguntas para você, mas acho que não vai dar mais tempo. Né? Será que vai dar tempo? Olha, eu vou ler, porque eu escrevi aqui. Vai lá. Ai, meu Deus. Olha isso. Bom, a sua abordagem artística e filosófica enfatiza a integração entre o corpo e o mundo. Como você vê essa conexão entre o corpo e a natureza, especialmente em um mundo cada vez mais tecnológico e urbanizado? Qual é a importância da reconexão com a natureza em sua prática artística? Entendi. Bom, eu já dei uma pista aqui no início, né? Eu vou tentar ser bem rápido, porque eu tenho alguns minutos só. De que eu não penso nada separado, eu penso tudo junto, né? Eu penso que vida e arte está acontecendo tudo junto. Para mim, eu penso que nós somos todos... A gente vem do mesmo lugar, nós somos todos poeira de estrelas, né? Quer dizer, teve um momento que teve uma energia tão concentrada que explodiu e deu origem a tudo. Quer dizer, então, se a gente for pensar nisso, a gente pertence a tudo, quer dizer, tudo tem um pouco da gente. Então, eu penso como artista, o nome reconexão faz muito sentido para mim como artista. Por quê? Porque eu penso que a gente tem que voltar para essa essência, e quando a gente fala na natureza, a gente está falando de tudo, né? Se reconectar com tudo. Você deu exemplos maravilhosos aqui, né? Essa coisa do aterramento, de você sentir a terra, sentir o vento, sentir a água. Quando eu penso em Deus, eu penso na árvore, eu penso no mar, eu penso no vento, eu penso no fogo, eu penso nessas coisas. E eu penso que eu preciso
me reconectar com isso. Porque a arte foi uma forma que o homem encontrou de celebrar isso, de entender isso também. A arte não é entretenimento. O homem não inventou, quer dizer, a arte não existe para nos divertir, para nos entreter. A arte também é perversa, ela também é ruidosa, ela também é provocativa, ela é subversiva, né? Então eu me coloco como artista no lugar de uma pessoa que pensa a arte como uma forma de interferir no mundo. O homem, quando ele pintava na caverna o fogo, desenhava uma fogueira lá na parede da caverna, ele estava deslumbrado, ele estava fascinado com aquela coisa mágica que ele não entendia. Aquele fogo que vinha do céu. Até dominar o fogo, se achava que, né, imagina, que aquilo era uma divindade, né? Sempre foi. Então a gente foi se desconectando de tudo isso. São coisas muito simples, é você olhar para o mundo, não é ver, é enxergar. São essas sutilezas do ver, do enxergar, do sentir, do tocar nas coisas, respirar, né? Eu acho que está faltando isso. Então, o meu lugar de artista, André, respondendo sinteticamente a sua pergunta, eu penso o corpo dessa forma. O corpo é esse lugar, é essa plataforma, é essa fronteira, né, que está aí, que tá interferindo e tá se deixando, e é porosa. Nosso corpo é poroso, ele está sendo atravessado o tempo todo, né, de tudo isso. Vou deixar os últimos minutos para você encerrar, linda como cavalheiro que eu sou, para você deixar as suas palavras. Já no finalzinho, chama as pessoas da nossa próxima live. Quero agradecer imensamente os amigos que estão aqui com a gente muito legal. A Ari Kozlov está aqui também com a gente. Então, muito obrigado e voltem para a próxima live. Andréia, faz o fechamento. Voltem, nós estaremos a cada 15 dias fazendo nossas lives. Conversando, a gente se entende. E se não entender, a gente entende até chegar lá, né? A gente conversa mais. É importante ouvir, né? E se dar o lugar de compreender o outro. E eu quero convidar vocês, então, a cada 15 dias para estar conosco. E convidar vocês também para esta semana, vocês fazerem essa experiência de se reconectar um dia com a natureza. Se permitam viver isso. Procurem praia, uma floresta, coloque pé no chão, descalço, abrace uma árvore. Fique de 5 a 10 minutos ouvindo o som da natureza, ouvindo os pássaros, buscando ouvir a sua própria alma. Deus que está em você, né, vai te trazer toda a energia e toda a resposta que você precisa, que está dentro de você. Né? Deus está em nós. Então, tudo que precisamos está aqui dentro e é de graça. O melhor de tudo é de fácil acesso. A gente só precisa querer se reconectar, tirar um tempo de qualidade e nos presentear. Então, para finalizar aqui com uma frase, eu quero te desafiar a buscar ser protagonista na sua própria vida. Seja governante de você. Mas para isso, você precisa se conhecer. Invista tempo em estar com você mesmo, para que quando alguém tente te manipular, te controlar, te oprimir, te destruir com palavras, atitudes e sentimentos, você diga, eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu vou chegar. Muito obrigada, mas eu não recebo esse presente. Fica com ele para você, que eu vou seguir com aquilo que já está dentro de mim, o presente que eu ganhei, nasci com ele e vou viver disso. Então, que vocês investam mais tempo em estarem com vocês mesmos e dessa forma a gente consegue se proteger de tudo que é tóxico e que está fora, sem ter que retribuir da mesma maneira. Vamos amar, mesmo quem, infelizmente, por algum momento escolheu trazer certos presentes indesejados para nós. Talvez eles estejam precisando de ajuda. Então, vamos retribuir com amor, recusando o presente, mas fazendo o que é melhor para nós. Meu Deus! Caramba! Amém! Axé! Obrigado! Aproveitamos bem todo o tempo aqui. Estamos finalizando a nossa primeira live. André, muito obrigado. Que honra, que privilégio estar com você. Quero muitas lives. Está todo mundo falando aqui, ó. Voltem, quando será a próxima. Daqui a pouco a gente vai anunciar aqui no Instagram. Princípio em 15 dias, né, André? Pois é. Daqui a 15 dias a gente volta com a próxima live. Reconexão, conversando, a gente se entende. Um beijo a todos, um beijo, Andréia, e até o nosso próximo encontro.